Obrigado. O time de louvor depois volta no final. Mas nós vamos começar nossa caminhada em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus. E se Deus quiser, eu espero passar pelos 28 capítulos, ler com os irmãos os 28 capítulos, ainda que não fazendo um estudo exegético, minucioso. É claro que não temos como esgotar no que concerne a tirar todas as lições, tudo que Deus tem revelado. Já fizemos aqui uma parada durante um tempo, quase um ano inteiro, em Filipenses 1, versículo 1. E só no versículo 1 do capítulo 1 de Filipenses nós passamos quase um ano inteiro, só tirando lições, extraindo tesouros daquele versículo. Então, outro tempo nós estudamos Isaías 38, versículo 1, põe em ordem a tua casa, e passamos também quase um ano pensando juntos em lições tantas que encontramos nesse versículo. Hoje nós vamos começar lendo Mateus capítulo 1 agora de manhã, ou pelo menos parte dele, e tirando algumas lições, e à noite, Mateus capítulo 2. Se Deus nos abençoar e for essa realmente a vontade dele para todas as semanas seguintes, então em 14 domingos nós teremos conhecido um pouco mais o Evangelho de Jesus segundo Mateus por completo. Bom, abra sua Bíblia aí na sua casa ou no seu telefone, em Mateus capítulo 1, versículos... a partir do versículo 1 até o versículo 17, deixa eu já te falar a divisão do capítulo 1, o assunto do capítulo 1. Nós vamos encontrar do versículo 1 até o versículo 17, a genealogia de Jesus, a árvore genealógica. A primeira observação é que ela não está completa, porque é um período de 2000 anos, do versículo 1 até o nascimento de Jesus, mas o costume era ressaltar, grifar, mencionar nomes mais conhecidos. Então nós não temos aqui todos os antepassados de Jesus, mas nós temos os principais, relacionados em Mateus do versículo 1 até o versículo 7. E o uso da genealogia é por demais importante para apresentar os personagens da Bíblia, porque nós não vamos encontrar personagens com sobrenomes, definindo realmente de uma forma específica quem era. Então nós podemos conhecer um pouco mais da história de cada um deles pela árvore genealógica. As genealogias eram muito usadas para poder apresentar cada um dos personagens. E deixa eu te dar também já uma outra informação, que talvez você possa perguntar, por que a genealogia que aparece no Evangelho, segundo Mateus, é diferente da genealogia que aparece em Lucas? Nós temos 4 evangelhos, para quem está começando na fé agora, 4 livros que apresentam a vinda de Jesus, a encarnação de Deus para buscar o homem de volta para casa. E Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, a sua morte na cruz, por ângulos diferentes. E, inicialmente, também com propósitos diferentes. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, chegando até José, deixando bem claro o direito ao trono, mostrando que ele era legitimamente herdeiro do trono de Davi, que ele veio para ser rei. E já Lucas apresenta a humanidade de Jesus, então mostrando a genealogia já mais pela árvore na direção de Maria, pelo parentesco, pelos antepassados de Maria. Então, uma diferença entre as duas genealogias, mas isso não quer dizer que seja um erro, mas a proposta é diferente, um procurando apresentar a humanidade de Jesus e o outro procurando mostrar a realeza, o direito ao trono dentro de Israel. Bom,
Aí então no versículo 1 até o versículo 17, o primeiro bloco de Mateus, do capítulo 1, e nós temos já a genealogia, nós não leremos todos os versículos, apenas os versículos 6 até o versículo 12, onde eu quero já considerar uma importantíssima verdade nesse evangelho, para o nosso tempo, para a nossa realidade, para a vida de cada um de nós. Versículo 6 até o versículo 12 do capítulo 1 de Mateus, versículos 6 a 12. Depois em casa, você faz aí o exercício de ler todo o capítulo 1, todo o capítulo 2, e semana que vem, se Deus quiser, estudaremos o 3 e o 4, então você já antecipa essa semana também a leitura do 3 e o 4. Mas vamos lá, capítulo 1, versículo 6, na genealogia, diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias, de Batseba. Verso 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Verso 9, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E versículo 12, depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, e daí você abre a Bíblia no Novo Testamento, que para muitos é onde começa o conhecimento bíblico, a leitura bíblica. Muitos acham mais fácil começar lendo o Novo Testamento, mas quando você abre, logo no capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, escrito por Mateus, você encontra uma genealogia. E daí uma pergunta: por que essa prioridade? Por que esse texto está na Bíblia? O que isso tem a ver com o meu dia a dia, sendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura tem a ver com a minha vida e com a sua vida, toda a Escritura tem o porquê, tem o para quê, tem objetivo. Deus não jogou palavras fora, e Deus então mandou Mateus registrar a genealogia de Jesus com vários objetivos. Nós poderíamos extrair aqui, se parássemos com mais tempo, inúmeras lições, mas considerando o contexto atual, os dias, a semana que passou, nós estamos começando uma nova semana, eu quero parar com você. Eu disse, não vou ler o capítulo todo, mas do versículo 6 a 12, que no meio dessa genealogia, desse álbum de família, você encontra retratos de alguns personagens que atuaram na área política, foram reis, foram governantes da nação. Preste atenção, na genealogia de Jesus, aqui narrada por Mateus, você encontrará o nome de mulheres, que na época não eram contadas, não eram valorizadas, mas você vai encontrá-las na genealogia de Jesus, diversas mulheres, personagens com estilos de vida, com histórias diferentes. Mas eu quero chamar a sua atenção para os governantes que aparecem aqui, e eles vão colocar talvez aí na sua tela o versículo 6 de novo, quando diz assim: de Jessé, no versículo 6, nasceu Davi. Jessé gerou a Davi. E Davi foi o primeiro rei realmente autorizado, instituído por Deus sobre Israel. Então, nesse álbum de família, né, ou nesse álbum que hoje a moçada não conhece tanto, álbum de família, quando se referia a ele, era de papel, com fotos em preto e branco, às vezes amarelada, e álbum de família tinha aquelas fotos assim que se destacavam, como hoje acontece no celular, que dificilmente alguém posta uma foto feia sua própria, particular.
né? Todas as fotos são bem escolhidas. A pessoa, às vezes, tira 20, 30 fotos para escolher uma e postar no Instagram ou na sua página, né? Mas olha esse álbum de família de Jesus no capítulo 1, verso 1 ao 17. E vamos olhar alguns personagens antepassados de Jesus, que atuaram na área política e que formam um bloco aqui. No versículo 6 diz assim: Jessé gerou a Davi. Davi foi rei em Israel, muito conhecido por ter matado Golias, pelo livro de Salmos, onde ele não escreveu todos os salmos. Isso é uma curiosidade. Alguns acham que Davi escreveu 150 salmos e não foi. Mas a verdade é que ele aparece aqui como rei e atuou como rei também de Israel. Não só matou Golias, escreveu os salmos, mas ele atuou como rei em Israel, substituindo Saul. Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi. E como foi a vida de Davi, desse governante? 100% de acerto, uma história libada, uma história perfeita, totalmente atendendo a todos e aos desejos, aos sonhos. Ou Davi escorregou, Davi teve problemas, Davi caiu. A verdade é que a própria Bíblia não omite o fato de que Davi não foi um rei perfeito. Aconteceu na história dele algo mais ou menos, e por favor, eu estou dizendo como se fosse, não é semelhante, é como se fosse. Ele, rei da nação, e ele tivesse um caso com a marida ou com a mulher da Marielle, e matasse a Marielle. É o que acontece na história de Davi. No seu reinado, ele já como rei sobre Israel, o governante, o mandatário maior da nação. Ele tem um caso com Batseba, e depois ele manda matar o marido de Batseba, Urias, né? Não obstante a essa queda, a essa tragédia, a esse escândalo, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E na genealogia de Jesus, no álbum de fotografias, essa foto permanece. Talvez, se esse álbum fosse nosso, e de algum antepassado nosso, e nós estivéssemos apresentando esse álbum para alguém, nós arrancaríamos a foto de Davi. Mas aqui na genealogia, no capítulo 1, aparece o nome de Davi, mesmo ele tendo tido oportunidade de governar a nação como rei, e tendo sido envolvido, participado, de forma provada mesmo, de um grande escândalo na nação, né? E aí o texto continua no verso 6, preste atenção para você poder tirar a sua conclusão, ou observando aonde eu quero chegar, você aplicar na sua vida. No versículo 6 diz assim: o rei Davi, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Então, o próximo rei depois de Davi, eu estou falando da área política. Depois de Davi, veio Salomão, que também se tornou muito conhecido, até por quem não sabe muito da Bíblia, como um homem que teve 1000 mulheres. Mas parece-me, na verdade, que eram 1001, porque tinha uma principal, mais 700 mulheres, mais 300 concubinas. Mas não foi só esse dado, não é somente esse dado que nós encontramos na história de Salomão, que assusta, que é fora do normal, que foge daquilo que consideramos correto e certo.
Mas em Provérbios e também no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, nós vamos encontrar a descrição do próprio Salomão se apresentando como com envolvimento tremendo na priorização dos bens materiais, no ter, no comprar, no adquirir, no construir, na matéria. E ele diz que colocou o seu coração e teve como objetivo principal construir, comprar, adquirir cavalos de raça, prédios e tal. O materialismo também fez parte da história de Salomão, o consumismo. Também a embriaguez. E não poucas vezes há referências da sua relação com a bebida de uma forma exagerada e desequilibrada. Então Salomão foi rei logo após o seu pai, Davi. Quem foi Salomão? O cara com 1000 mulheres, ou 1001, o homem que procurou demais investir no patrimônio aqui na terra, na conquista material e outros problemas mais. Depois dele vem, versículo 7 diz assim, depois de Salomão, vem Roboão, o quarto rei de Israel, e o terceiro que nós estamos apresentando aqui que nós encontramos aqui na genealogia. Veio Davi, que não ficou isento, não ficou ausente do noticiário no que concerne a escândalo. Depois de Davi vem Salomão, e depois de Salomão vem o filho de Salomão reinar sobre Israel, Roboão, que é um nome, inclusive, tremendo para um político, né? Não generalizando, mas é um nome bonito para político, para alguns políticos. Roboão, né? No aumentativo, inclusive, né? Parece até sinônimo de ladrão, mas é Roboão. Não estou generalizando. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, só para considerar com os novos membros da missão, que a missão, ela é partidária no sentido político, ela é politizada. Ela não tem envolvimento político, ela não tem candidatos, não apresenta, não assume compromissos nessa área. Procuramos caminhar desde o nascimento da missão de forma bem democrática, respeitando o gosto, o direito de cada um. Inclusive, lembrando, já que eu abri um parênteses aqui, nós evitamos muito usar essa palavra proibição aqui na missão, mas na nossa caminhada é proibido postagem de propagandas eleitorais nos grupos de trabalho da missão. São inúmeros grupos de serviço aqui na missão, mas nos grupos, cada um pode usar o seu WhatsApp, o seu Instagram, no particular, para o que quiser, mas nos grupos de trabalho, nós não permitimos propaganda, nem posicionamentos políticos. Se gosta ou não gosta, se aceita ou não aceita, se acha ou não acha, sobre essa questão, nós não divulgamos isso a nível de grupo de trabalho na missão, e nem de púlpito aqui, nós apresentamos isso. Bom, fechei parênteses, mas voltando aqui à genealogia. Então veio Davi, e aparece, e já comentamos que não teve uma história totalmente perfeita, depois veio Salomão, depois veio Roboão. E Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, esse cara foi o cara que dividiu o país. Na história dele, há um destaque muito grande no Velho Testamento para o fato de que foi nos seus dias que a nação foi dividida. Israel, que com muito esforço havia se tornado uma nação, agora ela é rachada, não ao meio, porque 2 tribos formaram a nação de Judá e 10 tribos formam então Israel. A verdade é que se tornou 2 países. Roboão, quando ele assume o reinado, quando ele assume o cargo de mandatário da nação, ele ouve os conselheiros mais experientes e que lhe apresentaram a sugestão
de trabalho, uma sugestão para que fosse humilde, para que tratasse o povo com carinho, e ele não obedeceu. Ele resolveu ouvir a sua turma, pessoas da sua idade, pessoas da sua época, e que lhe deram um conselho contrário ao dos líderes mais experientes. E assim Roboão conseguiu dividir o país ao meio. Ao meio não, melhor. Dividir o país, Israel, em duas nações. É por isso que no livro de Reis e de Crônicas, vamos encontrar dois reis na mesma época, e às vezes alguns confundem, quem de fato está reinando? É porque um estava reinando em Judá, outro estava reinando em Israel. Mas Roboão foi o cara que conseguiu fazer isso. E depois então vem aí, continuando na genealogia, mas andando um pouquinho para frente, Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias a Asa. Asa, ele começou bem. Nesse álbum de família, é o quarto mandatário maior da nação que eu estou considerando aqui na genealogia de Jesus. Asa começou bem, houve um grande reavivamento em seus dias, mas ele termina mal. Quando aparentemente já estava tudo bem, ele faz uma aliança com o rei da Síria. E Deus não assinou, não abonou essa aliança com o rei da Síria. Deus levanta o profeta Anani, para que possa dizer para Asa que Deus não estava do lado dele naquela decisão. E ele manda prender o profeta de Deus. Manda para a casa do tronco, para uma prisão realmente de pena máxima, porque ele não queria ouvir mais a voz de Deus. Assim terminou o reinado de Asa. Depois o texto continua dizendo que Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, eu não vou falar de cada um deles. Aí chega Uzias, versículo 9 diz assim, versículo 9, continuando aí no texto, diz, Uzias gerou Jotão, Jotão Acás a Ezequias, verso 10, Ezequias gerou a Manassés. Deixa eu parar nesse nome aí, e falar só uma coisinha sobre Manassés. Esse governante, esse mandatário da nação foi tão maligno, foi tão desgraçado. Olha que eu não estou parando, me detendo aqui em cada personagem da genealogia de Jesus. Estou começando apenas mencionando aqueles que foram, alguns dos que foram políticos, no sentido de ocupar cargo e cargo importante na nação. Reis, Davi, depois seu filho Salomão, depois o neto de Davi, o Roboão, depois Acás, e agora vamos pensar um pouquinho nesse Manassés que aparece no versículo 10. Ezequias gerou a Manassés. Quem foi Manassés? Manassés foi um rei tão maligno, que não só nas suas práticas ocultistas, buscando um relacionamento com demônios, mas ele chegou a matar os próprios filhos em holocausto, a uma entidade. Ele sacrificou, os filhos foram amarrados e colocados num grande tacho, onde por baixo havia fogo, e os filhos desse rei, ele mesmo os queimou. Então veja lá, Davi, não só o problema com Batseba e Urias, mas Davi também teve um problema sério com seus filhos. Ao ponto de que um dos filhos queria matar o próprio pai, Absalão. Depois de Davi vem Salomão, e Salomão não era um dos filhos principais de Davi, ou melhor, legítimos, nasceu dessa relação com Batseba, e foi o que reinou após ele. Depois vem então Roboão, e vai continuando aí apresentando alguns personagens da genealogia que ocuparam cargos importantes na nação. E aonde eu quero chegar com tudo isso, parando aí em Manassés, e depois você lê a genealogia toda, e você vai encontrar aí outros detalhes, mas a primeira verdade que eu quero observar
nesse texto tem a ver com o nosso contexto. Porque além da pandemia que lastra, que ainda não foi estagnada, que perturba o mundo inteiro, nós vivemos no nosso país essa semana uma turbulência a mais na área política. E um povo que já está acuado, que já está oprimido, um povo que já está abatido, cansado de ficar em casa, de repente surge um novo questionamento: o que acontecerá na nossa nação? Um impeachment de um presidente, no qual muitos apostaram, pelo menos a maioria apostou, e por isso que ele foi eleito. Qual será o futuro do nosso país? Uma tomada militar do governo? Qual será o futuro do nosso país? Então, além da pandemia, além de você e eu não podermos pensar em mudar de país nessa hora, porque os aeroportos estão fechados, o pastor Mário está aqui no auditório, ele estava me falando que Estados Unidos fechou até determinada data, Oriente Médio até outra data. Então, além de não podermos sair do país, nós estamos vivendo um momento de turbulência interna. E por que eu parei na genealogia de Jesus para observar a história desses reis? Histórias nas quais todas foram marcadas com escândalos, com calamidades, com tragédia, para observar e para fortalecer a minha e a sua fé, na verdade de que independente, a primeira conclusão que eu quero chegar nessa caminhada no livro de Mateus é que independente do contexto social, independente do contexto político, independente do que esteja acontecendo no palácio, os projetos de Deus se cumprirão na minha e na sua história. A primeira verdade que eu quero considerar no Evangelho de Mateus, e que tem a ver com o nosso dia a dia aqui no Brasil, insisto, não que eu considere que tem alguém alienado me assistindo, mas dias nos quais nós estamos vivendo problemas só com a pandemia do coronavírus, mas também uma crise política assustadora, e que realmente coloca no coração de muitos sair do país e não voltar mais para cá. Aumenta esse desejo, mas fugir para onde e como? Se não dá para chegar nadando até os Estados Unidos, até a Europa. Como sair? E esse texto, então, nos traz consolo, apresentando-nos a verdade de que, independente de quem está no comando, os projetos de Deus, os sonhos de Deus, eles não são estancados, castrados, eles não são abortados. Reinou Davi, teve problema com os filhos, problema por matar Urias, problema com Betseba. Reinou Salomão, que também investiu demais no seu patrimônio pessoal. Depois veio Roboão, que dividiu o país ao meio. Depois vamos encontrar Acás, que parecia ser um cara de Deus, mas de repente ele faz uma aliança com o rei da Síria. E depois vem Manassés, outro rei que sacrifica os próprios filhos. Se o cara tem coragem de matar os próprios filhos, imagina o que esse cara não tinha coragem de fazer com quem não era filho dele. Bom, a verdade é, olhe lá no versículo de número 16, aí já no final da narrativa das genealogias, no capítulo 1 de Mateus. Versículo 16 diz assim, terminando já a narrativa das genealogias. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O projeto de Deus, desde o início da história, da narrativa bíblica, fica claro que era enviar o seu filho para morrer numa cruz, ressuscitar no terceiro dia, vencer o mal e nos levar de volta para Ele. O projeto de Deus não deixou de se cumprir, apesar dos maiorais,
regentes do planeta. O projeto de Deus não foi interrompido. O projeto de Deus não foi trocado. Apesar de, na história, terem se levantado governantes e que faziam parte desse projeto e que, numa linguagem bem popular, jogaram a água fora da bacia. O que eu quero dizer é que, apesar do que está acontecendo no contexto social, político, nos dias atuais, nós devemos continuar crendo que o poder maior e que quem de fato rege a história é Deus. A primeira verdade, tremendamente consoladora para esses dias nos quais estamos vivendo, e após lermos a genealogia de Jesus e vermos que Deus tinha um plano, um projeto, enviar Jesus para nascer de forma humana, mas para isso então tinha que passar por várias gerações, e nessas gerações alguns dos seus antepassados foram mandatários da nação, governantes, e pisaram na bola. Mas independente disso, o projeto de Deus. Sabe uma questão que nós devemos considerar a partir dessa reflexão? É se eu estou sofrendo porque os meus projetos particulares estão sendo interrompidos, ou se eu estou vendo o projeto de Deus sendo avacalhado. É projeto meu ou é projeto de Deus que me incomoda? Eu quero te dizer que se é projeto de Deus, fica tranquilo, porque ninguém conseguirá interromper o projeto de Deus. O projeto de Deus era que nascesse Jesus Cristo, em forma humana, e viesse realmente da linhagem de Abraão, de Davi, e isso aconteceu. Ninguém conseguiu atrapalhar isso. Nenhum escândalo. A divisão da nação, a participação dos filhos no governo, no caso de Davi, nada disso interrompeu o plano de Deus. Então a primeira conclusão, e uma das lições que nós temos aí na genealogia é essa, que independente do contexto histórico, social, político, do momento em que vivemos, os projetos de Deus não serão interrompidos. Marque para depois você decorar Provérbios capítulo 21, versículo 1. Provérbios capítulo 21, versículo 1, quando diz assim, que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina segundo o seu querer. Este, segundo o seu querer, o inclina. Em Provérbios nós lemos a verdade de que não há nenhum governo autônomo, querendo ou não, sendo de Deus ou não, que esteja fora do domínio da mão dele. E que agindo Deus, não tem como, por maior poder e autoridade que um governante tenha, ele possa impedir. Ou por seu próprio estilo de vida, que ele possa impedir o que Deus quer fazer na história de um povo. Você pode perguntar, então, Deus quer que isso aconteça agora, por que Deus está fazendo isso com a gente? São perguntas muito comuns nesses dias, eu não sei. Mas eu só sei que nem o coronavírus tira Deus do trono, e nem tampouco a situação política do país, ou qualquer nome tira Deus do trono. Deus continua reinando na história, os seus projetos se cumprirão na minha e na sua vida. Ninguém consegue impedir. Leia aí na genealogia, no capítulo 1, dos versículos 1 a 17, você vai encontrar esses nomes que, se você estivesse vivendo nos dias, na época você diria assim, bom, aqui interrompeu a história, o projeto, o sonho de Deus, e de forma alguma o projeto de Deus continuou caminhando até chegar em Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Então a primeira verdade é essa. Entre tantas lições que podemos tirar,
descobrir aqui, nesse bloco, dos versículos 1 a 17, é essa, que ninguém consegue interromper os projetos de Deus. Não tem nenhum rei nessa terra, nenhum político. Os projetos de Deus se cumprirão independente do contexto social, histórico, político. Bom, vamos para frente. Uma segunda verdade, aí continuando no verso 18 até o 25, concluindo o capítulo 1. No verso 18 diz assim, agora eu já quero considerar uma outra verdade. A primeira é que ninguém pode atrapalhar o contexto social, histórico, político, não pode interromper os projetos de Deus, por pior, por mais complicado, emaranhado que esteja. Mas no verso de número 18, continuando o capítulo 1, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, tivessem antes uma relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o texto continua descrevendo então sobre o nascimento de Jesus até o versículo final do capítulo 1, versículo 25. Vamos parar aqui um pouquinho. E vamos considerar uma outra verdade que para mim faz muito bem, e espero que para você também. Mas quando diz que Jesus nasceu através do ventre de Maria, que o caminho de Deus passou pelo ventre de Maria. Para muitos, nós evangélicos, não respeitamos Maria, não amamos Maria, isso é uma mentira. Nós damos a Maria uma honra especial, reconhecemos de fato a sua trajetória, a sua história marcada por atos de heroísmo, a sua abnegação. Realmente nós não negamos que Maria estava virgem quando teve Jesus, porque o texto está dizendo isso, que ela não tinha coabitado, ela não tinha tido relações sexuais. Mas preste atenção na história. O problema é que nós espiritualizamos demais. Nós tiramos do plano natural, onde aconteceram os fatos da história, e os levamos para um nível mais espiritual, mais celestial. Nós tiramos da terra. E essa história aconteceu na terra, não aconteceu no céu. Uma menina mais ou menos de 16, 17 anos, noiva, há 2000 anos atrás, aproximadamente. Essa menina, se mantendo pura, ela vê um anjo que materializa e que tem até nome, chamado Gabriel. O nome dele aparece no Evangelho segundo Lucas, a narrativa de Lucas, Gabriel. E esse ser que se materializa e tem até um nome, dá àquela menina que estava noiva para casar, a situação era mais ou menos assim, mas ainda não havia um compromisso assumido de fato, legal. E esse anjo diz para essa menina, olha, Deus mandou te dizer que o projeto dele passa por você e que você está grávida e que você dará à luz a um menino que chamará Jesus. E esse menino é gerado pelo Espírito Santo. Preste atenção, vou usar uma palavra aqui bem coloquial, uma palavra não clássica, mas aparentemente avacalhou a história da menina, o projeto de Deus. A menina estava noiva. Agora essa menina chega em casa e ela vai dizer assim, papai e mamãe, isso eu estou falando de 2000 anos atrás, eu estou falando de Israel, eu estou falando de uma terra onde a lei dizia o seguinte, que o adultério era punido com apedrejamento, que atos como esse não eram aceitos. A menina chega em casa e diz, papai e mamãe, eu encontrei um cara ali chamado Gabriel.
Dá para perceber que ele não era humano, que ele não era normal, mas ele me disse uma coisa interessante. Né? Imagino que essa menina devia estar chorando, apavorada. Ele disse que eu estou grávida. E o pai e a mãe iam olhar para ela e dizer: parabéns, filha. Você está voltando à farmácia agora, o exame deu positivo, que legal. Ou ela mesma, feliz com a notícia. Nós espiritualizamos demais e achamos que foi muito festejado esse momento. Eu creio que não. E se você considerar o contexto histórico, você vai perceber que não. Não foi tão fácil assim para Maria, a notícia. Aqui em Mateus capítulo 1, você, lendo o capítulo, você percebe que quando José ficou sabendo, ele temeu. Ele se encheu de medo. Houve temor no coração de José. A noiva dele chega para ele, você imagina? Traz isso para a terra, tira do céu, porque não aconteceu no céu. Mas a Maria chega para o José e diz: José, né? Estamos com um casamento marcado, mas quero te dizer uma coisa, estou grávida. Estou grávida. Como é que você acha que foi a resposta de José a essa notícia? Ele dizer: puxa vida, legal, hein? De quem? Aí ela diria para ele a verdade. Olha, um personagem, um ser, apareceu para mim, chamado Gabriel, e me deu a notícia. E José ia perguntar: quem é esse Gabriel? Aonde mora esse cara? A verdade é que Jesus, o projeto de Deus, de enviar Jesus Cristo ao mundo, ele passa por uma mãe solteira. Se você já estava escandalizado com um pouquinho da história dos familiares de Jesus, a genealogia de Jesus, Davi, Salomão, Roboão, Acais, Manassés, seja sincero ao considerar essa realidade que está escancarada. Maria não estava legalmente casada, oficialmente, dentro da conjuntura na qual vivia, a situação ainda não estava definida. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ao desarranjo familiar. Mas eu quero te dizer, queridos, que como não há nenhuma família perfeita, a história de Jesus entrando na terra, tomando forma humana, também não foi bonitinha dentro de um... Vamos pensar aqui, se você fosse Deus e eu fosse Deus, nós escolheríamos Maria para ser a mãe do nosso filho? Se eu e você fôssemos Deus, nós escolheríamos Maria para ser a mãe de Jesus? Provavelmente, nós escolheríamos uma esposa de um sacerdote, uma família totalmente bem estruturada. E se nós fôssemos Deus, olharíamos do céu para a terra, iríamos visitar uma casa que tivesse uma estrutura financeira boa. Mas Deus, olhando do céu para a terra, Ele escolhe uma moça que estava ainda noiva. A inclusão no reino de pessoas que nós não incluiríamos é fantástica. Jesus nasceu de uma mãe solteira. Isso no meio religioso, entre os fariseus hipócritas, os sacerdotes, os legalistas, aqueles que não se despem dos seus paradigmas, é assustador. E no lugar da Maria, eu passo a ser apedrejado. Por falar isso. Não é difícil pessoas até mudarem de sintonia da transmissão, de canal da transmissão, mas eu quero te dizer que o projeto de Deus, ele não pode ser interrompido. Esteja como estiver,
o sistema social, político, histórico atual, mas o projeto de Deus se cumprirá na história. Se é de Deus, vai chegar lá. A segunda verdade clara no capítulo 1 é que os projetos de Deus, via de regra, se cumprem, são executados, são efetivados, eles passam por pessoas as quais nós não escolheríamos, nós não jamais daríamos a ela, acreditaríamos nelas, escolheríamos para essa função. E Deus escolheu Maria. E aparentemente, avacalha a história de Maria, José, ele procurou depois que ele precisou de Deus aparecer, enviar um anjo para que falasse com ele também. Como José temeu aceitar Maria, manter a relação com Maria, ele precisou também ser visitado por um anjo de Deus, que lhe deu a notícia, que confirmou a história dela, e ele de fato então resolveu escondê-la por um tempo, até que o neném nascesse, resolveu ocultá-la, e leia aí no capítulo 1 e você vai ver essa verdade, que os projetos de Deus se cumprem na história via de regra, dando privilégios àqueles que jamais acreditariam em recebê-los. Os projetos de Deus, eles se cumprem na história, dando privilégios maiores, via de regra, não estou generalizando, mas há pessoas que jamais acreditariam em ter esses privilégios. Maria, desde criança, sonhava ser a mãe do Filho de Deus. Não. Maria passou ali, saiu da infância, da fase juvenil, entrou na adolescência, sonhando ser a mãe do Filho de Deus. Não. Não vamos espiritualizar, não vamos exagerar para limpar a barra de Deus na execução do seu plano. A verdade é que de repente, num momento, ela recebe uma visita assustadora, e esse anjo diz: você está grávida. Está grávida. Deus resolveu enviar ao mundo o seu filho, em forma humana, então ele colocou no seu ventre. Eu quero te dizer que os projetos de Deus, insisto, ninguém consegue interrompê-los, nenhum rei da terra, nem Davi, homem segundo o coração de Deus, nem Manassés, nem Roboão. E em segundo lugar, que os projetos de Deus, via de regra, eles são realizados através, passa na história de pessoas, e eu vou usar uma outra palavra também escandalosa aqui, estranha, mas sem pedigree, sem ter aos nossos olhos porquê daquela escolha. 1 Coríntios capítulo 1, essa verdade fica bem clara, dos versículos 12 até o versículo 26, melhor, até o versículo 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29, o que nós vemos acontecer aqui na história de Maria, Deus escolher uma moça simples, de um local simples, uma moça que não estava com a história ainda totalmente resolvida, mas o projeto de Deus passa por ela. E Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: irmãos, reparai-vos, preste atenção na vossa vocação. Às vezes a comiseração, às vezes você autoflagela, às vezes você se esconde achando que não é para você esse sonho, não é para você esse plano, que você não. E Paulo diz: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Deus pode chamar uma pessoa sábia, sim,
Mas, via de regra, ele não usa pessoas as mais sábias. Diz no capítulo 1, versículo 26 de 1 Coríntios, que não foram chamados os poderosos, muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27, continua dizendo, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas. Deus gosta, tem prazer em usar, em fazer os seus projetos passarem por pessoas que nada são e que ninguém dá nada por elas. É o que está escrito aí em 1 Coríntios. E que as pessoas rejeitam. Enquanto as pessoas estão achando que a história vai acontecer por lá, por aquele lado do poder, da sabedoria, da grandeza, do tesouro, Deus está passando por um caminho que ninguém está olhando por ele. Pelo contrário, um caminho abominável aos olhos de muitos. Fantástico isso. Tremendo isso. Mateus capítulo 1, eu queria considerar com você apenas 3 lições. A primeira é que, por mais poder que uma pessoa tem nas mãos, mas ela não consegue interromper o projeto de Deus. Capítulo 1, versículo de 1 a 17. Segundo, é que o projeto de Deus, via de regra, passa. Não estou falando que Deus rejeita os sábios, que Deus rejeita os ricos, que Deus rejeitou os religiosos. Pastor Lutero fez até um post essa semana falando que Deus também ama os religiosos e deseja salvar os religiosos. Mas é mais fácil Deus operar na história de uma Maria simples, humilde, com a história ainda não bem resolvida, do que na história de uma pessoa convencida de que tem sem ter, de que é sem ser, entendeu? De uma pessoa que se acha detentora do poder de Deus, da intimidade com Deus, quando ela nem sabe de fato quem é Deus. Via de regra, é mais difícil. É mais difícil um religioso ou um religiosista reconhecer realmente Deus e se entregar a Deus, uma pessoa nascida na religião, do que uma pessoa na qual superabundou o pecado. E via de regra, Deus usa. Quando eu digo via de regra, eu não estou dizendo que é geral. Mas Deus escolhe a Maria. Simples, humilde, de uma família desestruturada, ainda não organizada, para colocar no seu ventre. Para se colocar no seu ventre, sendo mais exato. Porque Deus e Jesus não deixaram de estar juntos, de serem uma só pessoa na encarnação. Deus estava com Cristo, ali no ventre de Maria. Então, primeira conclusão, vou repetir para eu também gravar, e eu não posso esquecer disso, que a situação política, social, histórica do Brasil pode piorar 300 vezes mais, 500 vezes mais. Aqui pode se tornar o reino de Manassés, o cara que mata os próprios filhos, ou o reino de Davi, o cara que não teve controle sobre seus próprios filhos e o próprio filho queria matá-lo. Eu quero te dizer que o Brasil pode se tornar o reino de Roboão, onde um maluco resolva dividir a nação, literalmente, e fazer um muro de separação. E eu conheço não poucas pessoas que achariam essa uma boa ideia. Até mesmo dentro da igreja. De um lado, sentar pessoas que gostam de fulano e do outro lado, pessoas... Ei! Eu quero te dizer que independente de pessoas malucas,
o projeto de Deus vai acontecer na história. Pode ser o Manassés, pode ser o Acás, que fez acordo com o rei da Pérsia, da Síria, e mandou prender o líder espiritual numa penitenciária horrível. E a verdade é que os projetos de Deus vão se realizar. Segundo, é que os projetos de Deus, via de regra, passam por pessoas simples, por histórias que nós jamais escolheríamos para que Deus passasse por elas, como no caso de Maria. Tem um dito popular que diz que Deus escreve o certo em linhas tortas, mas isso não está na Bíblia. Eu quero te dizer que Deus escreve o certo em linhas certas, é que nós somos analfabetos. Nós não sabemos ler os planos de Deus. Os planos de Deus, via de regra, passam por onde superabundou o pecado, onde não há qualificação, onde não há essa pompa, essa beleza tão sonhada. Maria sofreu para chuchu. José, não foi fácil. A família, é dali que nasce Jesus. E para encerrar, uma terceira e última verdade, apenas eu quero que você considere os versículos 21, 22 e 23 do capítulo 1. Depois leia o capítulo 1 todo, mas veja lá os versículos 21, 22 e 23. Eu quero parar por aqui, observando que nós geralmente lemos a Bíblia, às vezes um texto todo, mas gostamos de marcar versículos de forma isolada. E às vezes esquecemos que ele faz parte de um contexto, ou que é uma frase inteira. Essa pontuação, às vezes, ou essa separação por números, atrapalha o entendimento de uma verdade maior. A última conclusão que eu quero fazer é o seguinte: versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome do menino será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos, plural, pecados, plural, deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí o versículo 22 continua dizendo: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que Maria engravidasse de Jesus, que veio para salvar o seu povo dos pecados, no plural. E tudo isso tinha a ver com o que disse o profeta no passado: eis que a virgem conceberá. Você viu que no versículo anterior não tinha ponto final. Tinha 2 pontos, continuando a narrativa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mesmo aparecendo com letra maiúscula, o nome Emanuel não é um outro nome de Jesus. É um atributo. O nome dele é Jesus. Um atributo dele é que ele é o Emanuel. Está com letra maiúscula porque é um atributo de Deus, que quer dizer Deus conosco. Então diz assim, versículo 21, voltando lá no versículo 21, diz assim, que ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. Ele salvará o povo dos pecados. E aí, continuando até o versículo 23, diz assim: o seu nome será Emanuel. Ele não apenas vai morrer na cruz para pagar o preço dos pecados, mas a palavra que aparece aqui é salvará o povo dos pecados. E de uma forma contínua. Por isso que o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Há uma afirmação de continuidade.
desse projeto maior de Deus na história. A última consideração que eu quero fazer é que o maior projeto de Deus, já disse que ele não pode ser interrompido, nenhum projeto de Deus pode ser interrompido. Eu já disse que os projetos de Deus, via de regra, passam por caminhos que nós não estamos observando. Nós olhamos demais para o palácio, para os sábios da terra, para os que estão com grande número de curtidas e achando que a história vai ser resolvida por ali. Não estou dizendo que Deus não pode usar essas pessoas, pode, mas eu quero dizer que, via de regra, Deus usa justamente na direção que nós não estamos olhando. Nós estamos olhando para lá e Deus está passando aqui, através de pessoas que nós não destacaríamos. E que isso possa curar qualquer complexo, qualquer comportamento que tenha a ver com baixa estima, com uma autopiedade, que Deus possa fazer você entender, e eu também entender, que mesmo nós não sendo escolhidos, preferidos, aceitos por muitos, mas nós podemos fazer parte da história de Deus. E por outro lado, se Deus nos der a oportunidade de sermos alguém que o povo olha demais e curte demais, como Davi, como Salomão, mas que nós possamos também entender que a nossa grandeza não é que faz o projeto de Deus acontecer. É Deus que opera no grande e no pequeno. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado ou sei viver no tempo de fartura, sendo exaltado. E aqui no capítulo 1 nós vemos isso. Grandes e poderosos que não aprenderam viver intensamente o momento, a situação na qual estavam, e uma pessoa humilde tendo um privilégio tão grande. Mas por último, para encerrar essas considerações sobre o projeto de Deus, os projetos de Deus, eu quero dizer que entre eles o maior de todos e o principal é esse: nos aproximar dele. Eu quero concluir dizendo que o maior projeto de Deus para mim e para a sua vida não é o que será amanhã ou o ano que vem, em nenhuma das outras áreas, senão na área espiritual. É nos aproximar dele. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Deus demonstra, e eu vou usar uma palavra bem humana, um desejo ansioso. Deus mostra uma priorização desse projeto, entre todos os projetos dele para mim e para a sua história. É de caminhar com a gente, de perdoar os nossos pecados. E o seu nome será Emanuel, um Deus presente. O presente que não se desfaz 30 minutos após ter sido ganho. Criança, quando geralmente ganha um brinquedo novo, ela brinca uns 30 minutos, 1 hora, talvez uma semana depois esquece, já quer um novo. Principalmente nessa sociedade consumista, capitalista, a criança já é treinada, desperta nela esse desejo de já ter o próximo. Mas não são somente as crianças, nós também. Nós também não sabemos muitas vezes entender que o maior propósito de Deus, ele não veio apenas para um momento, mas é Deus conosco sempre, desejando ardentemente perdoar os nossos pecados, e ele livrará o seu povo dos seus pecados. Eu vou convidar a banda para estar aqui. Nós vamos cantar uma canção. À noite,
Vamos dar uma passeada no capítulo 2 de Mateus, mas recordando então aqui o capítulo 1, 25 versículos, do versículo 1 até o 17, a genealogia de Jesus, e mostrando o projeto de Deus, nós vemos governantes, mandatários da nação, pessoas que decidiam, formavam opinião, tomavam decisões maiores, elas não conseguiram atrapalhar os projetos de Deus na história. Então não tenha pânico, um pânico a mais nesses dias. Além da pandemia do coronavírus, não entre em pânico pelo que está acontecendo no plano político da nação. Não entre em pânico. Lembra que acima do rei está o Rei dos Reis. Essa é a primeira conclusão. Não entre em pânico. Não se desespere, porque além de estar trancado em casa, a nação está pegando fogo. Não se desespere. Olha Mateus capítulo 1. Observe que Deus está no controle. Ele manda. Acima de qualquer personagem da história que tenha cargos importantes. Segundo, não se encharque de depressão, de comiseração, achando que tudo acabou, que você não é nada, não é ninguém. Os projetos de Deus, ninguém pode impedir, os projetos de Deus passam por Maria. Aparentemente bagunça uma história. Usa quem nós não avalizaríamos. Mas o projeto de Deus passa por ali, enquanto nós estamos com medo de lá, Deus está passando por aqui. Deus usa as coisas loucas desse mundo para fazer os maiores milagres na história. E por último, é uma ação contínua, é uma presença constante. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde essas verdades no nosso coração. Releia depois o capítulo